Elis Regina Carvalho Costa, conhecida mundialmente como Elis Regina, nasceu em 17 de março de 1945, em Porto Alegre, Brasil. Desde muito jovem, demonstrou um talento excepcional para a música, o que a levou a se tornar uma das cantoras mais influentes e queridas da música popular brasileira. Sua carreira decolou na década de 1960, e rapidamente, ela ganhou o apelido de Pimentinha devido à sua personalidade enérgica, e sua presença de palco arrebatadora. Elis não apenas interpretava canções, ela as vivia, transmitindo emoções profundas que ressoavam com seu público. Ao longo de sua trajetória, colaborou com grandes músicos e compositores, incluindo Antônio Carlos Jobim, com quem gravou o emblemático álbum Elis é Tom em 1974. Esse disco é considerado uma joia da música brasileira, unindo a voz apaixonada de Elis às sofisticadas composições de Jobim. No dia 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, o mundo perdeu Elis Regina. Sua morte foi um choque para o Brasil e para o cenário musical, deixando um vazio que ainda é sentido nos dias de hoje. O renascimento tecnológico de Elis Regina. Apesar de sua partida prematura, o legado de Elis Regina permaneceu vivo e nos últimos anos passou por um ressurgimento graças à tecnologia. Em 2023, a Volkswagen lançou um comercial publicitário no Brasil que gerou tanto admiração quanto controvérsia. No vídeo, Maria Rita, filha de Elis, é também uma cantora renomada, dirige uma versão moderna e elétrica da clássica Kombi da Volkswagen, enquanto interpreta Como Nossos Pais, uma das músicas mais icônicas de sua mãe. De repente, uma Kombi antiga surge ao seu lado, conduzida por uma recriação de Elis Regina através de inteligência artificial, e ela se junta ao dueto com sua filha. O uso da inteligência artificial, para reviver Elis, provocou debates sobre a ética de utilizar a imagem de artistas falecidos para fins comerciais. Enquanto alguns fãs se emocionaram ao ver mãe e filha cantando juntas, outros questionaram a moralidade de empregar a imagem de alguém falecido sem seu consentimento explícito. Além do comercial, em 2023 também foi lançado o documentário Elis e Tom, Tinha de Ser Com Você, que apresenta imagens inéditas da gravação do álbum Elis e Tom em 1974. Essas cenas oferecem uma visão íntima da colaboração entre Elis Regina e Antônio Carlos Jobim, revelando a química e o processo criativo por trás de um dos discos mais aclamados da música brasileira. 4 décadas após sua morte, Elis Regina continua sendo uma figura central na cultura brasileira. Sua influência é evidente em novas gerações de músicos e na relevância contínua de sua música. Sua capacidade de transmitir emoções e sua dedicação à excelência artística a imortalizaram como uma das maiores intérpretes do Brasil. A jornada de Elis Regina, da infância ao sucesso. Falar sobre Elis Regina é falar de uma lenda que marcou a história da música brasileira. Mais de 4 décadas após sua morte, sua presença ainda é viva na cultura popular, suas interpretações continuam emocionando milhões de pessoas, e seu legado segue sendo motivo de estudo, homenagem e, em alguns casos, controvérsia. Mas por que sua figura continua despertando tanto interesse? Elis Regina nasceu em Porto Alegre, em uma família humilde, mas cheia de amor. Desde criança, demonstrou uma sensibilidade especial para a música. Aos 11 anos, já cantava em programas de rádio locais, o que a levou a participar de festivais juvenis. Sua voz tinha algo diferente, uma mistura de energia, força interpretativa e um profundo senso de emoção. Não demorou para que produtores da época percebessem que estavam diante de um talento extraordinário. Na década de 1960, com apenas 19 anos, já era uma estrela em ascensão. Seu estilo único, uma fusão de bossa nova com influências do jazz e do samba, a fez se destacar em um país que estava vivendo uma revolução musical. Em um momento em que o Brasil buscava definir sua identidade cultural na cena global, Elis Regina se tornou o rosto da nova música popular brasileira. Elis Regina nunca foi apenas mais uma cantora. Era marcada por sua forte personalidade, seu compromisso com a música e sua intransigência diante do que considerava injusto. Não tinha medo de criticar abertamente o sistema político do Brasil em uma época em que a ditadura militar dominava o país. Essa postura lhe trouxe problemas, pois o regime tentou censurar algumas de suas músicas e monitorou sua carreira de perto. Entretanto, seu impacto era imbatível. Em 1974, gravou o lendário álbum Elis é Tom ao lado de Antônio Carlos Jobim, uma obra que continua sendo considerada um dos pontos altos da música brasileira. A canção Águas de Março se tornou um hino, e a intensidade de sua interpretação em cada faixa do álbum deixou uma marca indelével na história da música.
Mas a vida pessoal de Elis Regina era complicada. Seus relacionamentos amorosos foram turbulentos e marcados por altos e baixos. A pressão da fama, a exigência artística e seus próprios dilemas internos a levaram a uma vida cheia de contrastes. Enquanto brilhava nos palcos, na vida privada enfrentava conflitos emocionais profundos. Em 19 de janeiro de 1982, o Brasil acordou com a trágica notícia da morte de Elis Regina. Ela tinha apenas 36 anos. As circunstâncias de sua morte foram motivo de especulação e dor. Informou-se que faleceu devido a uma overdose de tranquilizantes e álcool, mas muitos se perguntaram se havia algo mais por trás de sua morte. Para seus fãs, foi uma perda irreparável. A música brasileira havia perdido uma de suas maiores vozes no auge da carreira. Entretanto, seu legado não desapareceu. Pelo contrário, com o passar do tempo, sua figura cresceu em importância, e novas gerações descobriram sua música. Os rumores sobre sua tumba e o interesse contínuo em sua história. Nos últimos anos, um novo rumor começou a circular, a suposta abertura da tumba de Elis Regina. Embora não haja informações verificadas sobre esse fato, a simples menção desse assunto gerou especulações e teorias nas redes sociais. 1. Investigação familiar. Algumas vezes, as famílias de figuras famosas decidem exumar os restos mortais para estudos genéticos ou por disputas legais. No entanto, não há relatos de nenhuma disputa desse tipo no caso de Elis Regina. 2. Curiosidade de fãs, ou profanação. No mundo da música, já houve casos de fãs obcecados, que tentaram acessar os restos mortais de seus ídolos. Pode ser um caso de fanatismo extremo. 3. Rumores é sensacionalismo. Na era das redes sociais, é fácil que um boato se torne uma notícia viral sem nenhuma base real. Muitas vezes, esse tipo de história surge de especulações sem provas concretas. Seja qual for a verdade por trás desse rumor, ele demonstra que Elis Regina ainda é uma figura de grande interesse e que seu legado continua gerando debates décadas após sua morte. O fato de sua tumba, sua imagem e sua obra ainda serem tema de discussão, revela algo fundamental: Elis Regina não foi esquecida. Porque Elis Regina continua imortal? Seu talento incomparável, sua voz, sua forma de interpretar e sua capacidade de transmitir emoções seguem insuperáveis. Sua coragem política, em um Brasil sob ditadura, Elis não teve medo de se posicionar, tornando-se um símbolo de resistência. Seu impacto na a música popular brasileira não seria a mesma sem ela. Os mistérios que a cercam, como muitas lendas, sua história desperta fascínio e curiosidade. Independentemente do tempo que passe, Elis Regina continua viva na cultura brasileira e na memória de seus admiradores. Sua voz, sua história e seu legado são verdadeiramente imortais. 19 de janeiro de 1982, Brasil, despertou com uma notícia que sacudiu ao mundo de la música: Elis Regina havia muerto aos 36 anos. La notícia no solo conmocionou a seus fanáticos, sino que também deixou uma série de perguntas sem resposta. Como uma artista em la cúspide de sua carreira podia haver partido tão repentinamente? Os rumores não tardaram em surgir, hasta o dia de hoje, seu falecimento sigue sendo motivo de especulação. Las versões oficiais, no oficiais de sua muerte, é o legado que deixou em la música brasileira. Antes de adentrarmos em los mistérios de sua muerte, é essencial entender que era Elis Regina porque sua partida deixou um vazio tão grande. Nascida el 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Elis mostrou talento desde temprana idade. Com solo 11 anos, participava em programas de rádio, surpreendendo a todos com sua potente voz e sua capacidade para transmitir emoções. Em os anos 60, em pleno auge de la música popular brasileira, Elis se convirtió em uma de las vozes mais importantes do país. Sua interpretação não se limitava a cantar, ela vivia cada canção com intensidade, moviendo-se com uma energia eletrizante e o carisma arrolador em el escenário. Sua colaboração com Antônio Carlos Jobim em el álbum Elis Veton 1974, marcou o hito em la música brasileira, consolidando-la como uma de las artistas mais influentes de sua geração. Canções como Águas de Março e Como Nossos Pais no Solo se convirtieron em éxitos, sino em hinos atemporales. Sin embargo, detrás do escenário, Elis era uma mulher complexa, intensa e vulnerável, com uma vida personal marcada por altibajos e momentos de crise. Apesar de seu êxito profissional, a vida de Elis não foi fácil.
Las presiones de la indústria musical, las tensiones políticas de la dictadura brasileira que la obrigaram a actuar em um evento oficial do régimen, y su vida amorosa, turbulenta deixaram marcas profundas em seu estado emocional. Se casou 2 vezes, primeiro com Ronaldo Boscoli y luego com César Camargo Mariano. De ambas relações nasceram sus hijos, entre eles Maria Rita, que mais tarde também se convertiria em cantante. Sin embargo, sus relações sentimentales no sempre fueron armoniosas. Elis luchaba constantemente com la depressão y la ansiedade. Se sentia pressionada por la fama, la crítica do público y las exigências de la indústria. Em várias entrevistas expressou seu cansancio y desesperação, sugerindo que seu êxito não era suficiente para dar-lhe estabilidade emocional. El 18 de janeiro de 1982, Elis Regina não mostrava signos evidentes de que algo malo ocorria. Estava em seu departamento em São Paulo y havia passado parte do dia com seu hijo João Marcelo. Se disse que esa noche recibió llamadas telefônicas, aunque não há registros exatos de com que habló ni que temas tratou. A la manhã seguinte, seu corpo foi encontrado em seu departamento. Segundo a autopsia oficial, faleceu por uma sobredosis de álcool y tranquilizantes. Pero realmente foi assim? Desde o primeiro momento, as circunstâncias de sua muerte generaram dúvidas. A continuação, exploramos as principais teorias y lo que hay detrás de elas. As autoridades concluíram que a causa do falecimento foi uma mescla letal de álcool y tranquilizantes. Ele solia tomar ansiolíticos para manejar sua ansiedade y o insônia, pero se crê que esa noche tomou mais de lo habitual, sem imaginar as consequências. Sin embargo, amigos cercanos y familiares sempre han afirmado que Elis não era uma pessoa imprudente com os medicamentos, o que generou dúvidas sobre se realmente se tratou de um acidente. Outra teoria é que Elis Regina pudo haber cometido suicídio, abrumada por seus problemas personais. Aunque nunca expressou intenções suicidas publicamente, seu estado emocional em los últimos anos era inestável. Alguns de seus amigos asseguraram que se sentia agotada, deprimida y atrapada em um ciclo de pressão y expectativas que não podia manejar. La combinação de álcool y tranquilizantes poderia haber sido acto desesperado, aunque não há pruebas concluentes de que haya sido premeditado. Os mais escépticos creem que sua muerte não foi o acidente nem o suicídio, sino algo mais oscuro. Brasil vivia bajo o regime militar em que os artistas eram constantemente vigilados. Elis havia criticado abertamente a ditadura em várias ocasiões, y alguns creem que sua muerte poderia haber sido provocada ou encubierta por el governo. Aunque esta teoria não tiene pruebas concretas, la represión de la época, y el control sobre las figuras públicas dão lugar a especulações sobre se seu falecimento foi completamente natural ou se hubo intervenção de terceiros. Também é aí que eles creem que sua muerte pudo haber sido causada por uma prescrição médica incorreta. Elis estava bajo tratamento por ansiedade y depressão, y alguns sugerem que a combinação de fármacos recetados pudo haber sido peligrosa. Mas ao lado de las teorias sobre sua muerte, lo cierto es que Elis Regina deixou vazio irreparável em la música brasileira. Sua música sigue vigente. Há mais de 4 décadas de seu falecimento, sigue sendo uma de las artistas mais escuchadas de Brasil. Sua influencia em novas gerações. Cantantes como Maria Rita, Suija, y muitos outros artistas han seguido seu estilo y han reinterpretado sua música. Um de los homenagens mais impactantes foi o comercial de Volkswagen em 2023, onde, graças à inteligência artificial, Elis Regina canta junto a Suija Maria Rita em uma emotiva cena. Elis Regina foi mais que uma cantante, foi o símbolo de pasión, entrega y resistência. Sua voz no solo llenava auditórios, sino que também transmitia a alma de Brasil. Sua muerte sigue sendo um mistério, pero o mais importante é que seu legado hectare trascendido el tiempo. Cada vez que suena uma de suas canções, é como se nunca se hubiera ido. Quizás nunca sabremos com certeza que ocorreu la manhã del 19 de janeiro de 1982, pero lo que sí es innegable es que Elis Regina es eterna.